Olá, bom dia, tudo bem, gente? Estamos aqui para mais uma live e hoje a gente vai continuar a leitura de Pedro. Ontem a gente leu 1 Pedro, capítulo 1. Foi uma leitura muito rica, né? Fiz a live junto com a Gabi, uma amiga muito querida, e foi muito rica essa live. Oi, tia Elza, tudo bem? Bom dia. E hoje a gente vai ler 1 Pedro, capítulo 2. Então, se você tiver uma Bíblia, eu peço para que você abra, para que você acompanhe a leitura comigo. Pode ser que sua versão seja um pouco diferente da minha, mas é questão de tradução, né? Então, para iniciar a live, eu vou fazer uma breve oração. E quem puder orar comigo, ore. Quem só puder ouvir, tudo bem. E aí a gente segue junto, amém? Bom, então tá bom. Eu vou começar a oração, então. Ó Senhor Jesus, muito obrigada, Pai, por este momento. Obrigada por esta manhã. Obrigada por este momento que o Senhor preparou para nós e que é possível realizar, Senhor. Que o Senhor venha falar através dessa leitura conosco, que o Senhor quebrante o nosso coração, que o Senhor tire as escamas dos nossos olhos, que nossos ouvidos possam ouvir claramente e que nós possamos, Pai, falar aquilo que o Espírito Santo nos disser, aquilo que for da vontade do Senhor, que não sejam nós, que seja apenas o Senhor. Que o Senhor traga aquelas pessoas que precisam ouvir esta palavra, que o Senhor traga essas pessoas que precisam ouvir essa palavra após o término da live, mas que a Tua vontade, a Tua obra seja feita, Senhor. Em nome de Jesus, nós entregamos essa manhã em Teu nome e que o Senhor habite, Pai. Coloque os Teus anjos de proteção na casa de cada um, abençoe a manhã de cada um e que nós possamos logo cedo, Pai, alimentar da palavra e poder desfrutar, Pai, dessa palavra ao longo do nosso dia. Em nome de Jesus, amém. Amém. Então tá. Então, eu vou começar a leitura e qualquer coisa pode ir escrevendo, enfim, se tiver alguma dúvida, tá bom? Ó, então, ontem a gente falou sobre a graça, né? Sobre a salvação que vem através da graça. E foi uma leitura que a gente pôde abordar vários assuntos relacionados aos versículos, né? Que são ditos aqui. E hoje a gente vai ler o capítulo 2, então eu vou começar a leitura. Portanto, livrem-se de toda maldade, todo engano, toda hipocrisia, toda inveja e todo tipo de difamação. Como bebês recém-nascidos, desejem intensamente o puro leite espiritual, para que por meio dele cresçam e experimentem plenamente a salvação, agora que provaram da bondade do Senhor, né? Então, assim, o Senhor, ele se alegra quando a gente é como bebês, né? Recém-nascidos. E que a gente possa se alimentar do puro leite espiritual. Esse puro leite espiritual, ele é a própria palavra, é através da leitura da palavra. Mesmo quando a gente lê a palavra e a gente não pega nenhuma mensagem ou fica meio, né, sem entender o que a palavra está dizendo, isso já vai ser alimento para você, né? E o Espírito Santo, ele revela a palavra pra gente, né? Quando a gente lê. Então, tem uma parte lá em Mateus 18, se eu não me engano, eu vou ler o que fala sobre crianças pro Senhor, né? Pra Deus. Mateus 18. Ó, Mateus 18, do versículo 3 ao 5. Que fala assim, ó. Em seguida disse, ó, não, eu vou ler a partir do 2 que vai ficar mais completa a leitura.
Fala assim, ó. Então Jesus chamou uma criança pequena e a colocou no meio deles. Em seguida disse: Eu lhes digo a verdade. A menos que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Quem se torna humilde como esta criança é o maior no reino dos céus. E quem recebe uma criança como esta em meu nome, recebe a mim. Ou seja, aqui em Mateus 18, Jesus ele tá falando que nós devemos ter o coração de uma criança. Então, como que é o coração de uma criança, né? O coração de uma criança, ele é puro, ele é sem maldade, ele é um coração totalmente inocente, né? Ele não tem malícia, né? Então, Jesus, ele fala que ele quer que o nosso coração seja assim. E aí, no versículo 5, ele fala: E quem recebe uma criança como esta em meu nome, recebe a mim. Então, o coração de Jesus é como um coração de uma criança, né? Porque quando nós temos o coração de uma criança, nós possibilitamos que a voz do Espírito Santo seja maior do que a nossa, né? Que é o que a gente conversou ontem, né? Sobre não fazer a vontade da carne, sim do Espírito Santo, né? Não a vontade do seu espírito, mas a vontade do Espírito Santo. E como uma criança, ela é inocente, ela é pura, ela não tem maldade, ela não tem rancor, né? Uma criança, um bebê recém-nascido, ele não vai ficar triste com você se você brigar com ele, ele não vai ter esse sentimento, né? E ontem ou antes de ontem, meu marido, né, ele falou assim: Nossa, olha só o que eu tava pensando. Nós temos que ter o coração de uma criança. Só que uma criança, ela não precisa trabalhar, ela não precisa limpar a casa, ela não precisa ir no banco, ela não precisa resolver problemas, ela só vive, né? Uma criança, ela só vive, ela só acorda, toma café da manhã, brinca, depois ela come, depois ela dorme, e aí depois ela come de novo, e depois ela brinca, e depois ela vai comer. E é alegre, né? A qualquer momento eles vão estar alegres, eles vão estar felizes e receptivos em receber alguém, em brincar, em se alimentar, né? E a gente precisa ter esse coração de criança, mas a gente tem todas as nossas rotinas, né? A gente tem uma rotina, a gente tem os nossos compromissos, né, civis e tal. E aí a gente precisa fazer com que as coisas que a gente tem que fazer no dia a dia não interfiram no nosso coração, né? E isso só vai acontecer quando o Espírito Santo estiver falando mais alto que o teu espírito. Por isso que nós temos que ser pobres de espírito, né? Quando fala lá na Bíblia, acho que é em Lucas 5, fala: Felizes os pobres de espírito. Esse felizes os pobres de espírito não é que essa pessoa é infeliz, é que ela não tem a voz dela mais alta que o Espírito Santo, né? É muito intenso isso, muito forte e muito difícil de se aplicar, né? Mas é o que o Senhor quer e é o que a gente tem que buscar. E não é impossível, né? Se Jesus fala e na Bíblia diz: tenham a mente de Cristo, então que a nossa mente seja como a de Cristo e consequentemente o nosso coração será como o dele também, né? Que a gente busca. Todos os dias é uma luta para que nós sejamos assim, né? Bom, vamos continuar a leitura. Lá no versículo 4, fala assim, ó: Vocês têm se aproximado de Cristo, a pedra viva. As pessoas o rejeitaram, mas Deus os escolheu para lhe conceder grande honra. Então, né, a gente se aproxima de Cristo através da palavra, através da oração, através da vida na igreja, através de várias formas. Através da intimidade. E Deus nos escolheu para que a gente viva isso. E é uma questão de escolha entre você aceitar se aproximar de Cristo ou você não aceitar se aproximar de Cristo e continuar vivendo normalmente, né? Aí no 5 fala assim:
E vocês também são pedras vivas, com as quais um templo espiritual é edificado. Ou seja, assim como Cristo, ele é a pedra viva, né, que veio, né, aqui na Terra para falar do Espírito Santo, né, para falar sobre Deus, e mudar todas as leis do Velho Testamento para aquelas duas únicas leis que a gente já conversou. E aí, as duas leis é amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo, né? E aí hoje nós somos também pedras vivas, né? Porque nós temos que ter a mente de Cristo. Então, através das nossas vidas, nós temos que ser referência, né? O máximo que a gente puder. Bom, vamos continuar. Além disso, são sacerdotes santos. Por meio de Jesus Cristo, ofereçam sacrifícios espirituais que agradam ao Senhor. Quando fala assim que nós somos sacerdotes santos, o que significa? Lá no Velho Testamento, as pessoas, para poderem falar com Deus, para Deus se comunicar com a população e dar os ensinamentos e passar aquilo que ele queria, né? Assim como ele faz conosco hoje através da vida de Jesus e através da palavra da Bíblia, ele fazia através dos sacerdotes. Então, eram os sacerdotes que iam no templo, que era o tabernáculo, buscar o Senhor através de holocaustos, através de vários rituais, de várias leis que existiam, para que existisse essa comunicação. Hoje não tem mais isso, né? A gente ora, a gente conversa, né, com Deus através do Espírito Santo que habita em nós, e nós somos sacerdotes santos. E o que os sacerdotes faziam pelas pessoas que ali viviam, né, nas aldeias em Israel? Ele fazia expiação. Expiação é como se fosse livramento. Então, por exemplo, uma pessoa pecou, por exemplo. Ela pecou. Então, o sacerdote tinha que fazer um holocausto para o Senhor, para que essa pessoa fosse perdoada do pecado que ela fez. E hoje nós somos sacerdotes. Você que está me assistindo é sacerdote do Senhor, né? Jesus Cristo é o sacerdote supremo. E nós, como sacerdotes, nós temos que abrir a nossa boca para orar, né? Quando nós oramos, nós liberamos como se fossem aroma agradável ao Senhor, né? Então, quando a gente ora, nós estamos falando com Deus e Ele se alegra e ele recebe essas orações como aromas agradáveis a Ele. Antigamente, lá no Velho Testamento, tinha os incensos, né? Tinha... não é incenso que chama, eu esqueci o nome agora, mas é como se fosse isso, né? Que liberava aroma. E esses aromas, né, chegavam até Deus. Hoje, o aroma agradável ao Senhor são as nossas orações que são feitas de todo o nosso coração. E a gente, como sacerdote, nós temos que orar pela vida do próximo, nós temos que estar presente na vida do próximo, nós temos que ser exemplo para o próximo, nós temos que fazer a vontade do Senhor, sempre, né? Então vamos continuar. Como dizem as Escrituras, ponham em Sião uma pedra angular. Essa pedra angular é Jesus, né? Escolhida para grande honra. Quem confiar nela jamais será envergonhado. Sim, vocês os que creem reconhecem a honra que lhe é devida. Mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram se tornou a pedra angular. Por quê? Porque muitas vezes essa pedra que os construtores rejeitaram é Jesus, e ele se tornou a pedra angular, a pedra principal, né? E os construtores, né, que rejeitaram a pedra são quem? São o povo judeu, que ainda não, né, acredita que Jesus veio aqui, e, né, que seria o Messias, que ele não veio para cá. Existem pessoas em nossos meios
que não acreditam que Jesus, ele nos livrou de nossos pecados, né? Então, essas pessoas é quem rejeitaram as pedras angulares. Essas pessoas foram as que rejeitaram a pedra angular, né? Oi, Simone, bom dia ou boa noite. Bom, e também lá no versículo 8, a gente tá lendo 1 Pedro, capítulo 2, versículo 8. E também ele é a pedra de tropeço, rocha que faz as pessoas caírem. Por que ele é a pedra de tropeço que faz as pessoas caírem? Porque se você não crê em Jesus como seu Salvador, né, que ele nos livrou de nossos pecados, boa tarde. Legal. Bom, e aí se a gente não crê em Jesus e a gente rejeita, né, essa pedra angular, essa pedra vai ser a nossa pedra de tropeço, porque a gente vai estar rejeitando a verdade, né? Então a gente vai cair. E isso significa, esse cair significa morrer, né, pela morte. A gente vai morrer e não vai ter a vida eterna, né? A gente vai ter a vida eterna, só que quem tropeçar na pedra angular e não aceitá-la, né, que é Jesus, essa pessoa ela vai viver no inferno, né? Onde há choro e ranger de dentes 24 horas. Então é um sofrimento para sempre, né? Para toda a eternidade. Bom, aí continuando, né? Aí explica por que é a pedra de tropeço. Tropeçam porque não obedecem à palavra e, portanto, deparam com o destino planejado por elas, né? Quando a gente fala lá em Jeremias, se vocês puderem abrir, é Jeremias 29, lá no Velho Testamento. Jeremias 29. Do 11 ao 12. Jeremias 29, do 11 ao 12. Diz assim, ó. Porque eu sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. São planos de bem e não de mal, para lhes dar um futuro pelo qual anseiam. Naqueles dias, quando vocês clamarem por mim em oração, eu os ouvirei. Ou seja, aqui em Jeremias 29, confirma, dizendo, quando a gente lê, né? Aqui no versículo 9, vocês, porém, são povo escolhido. Fala assim, né? Tropeçam porque não obedecem à palavra e, portanto, deparam com o destino planejado para elas, né? Deus, ele tem os melhores planos para nós. Todo mundo fala isso, né? Mas os planos para nós, inicialmente, o primeiro plano maior de todos é viver a vida eterna, né? Participar do banquete do Senhor no reino dos céus. E a gente vai participar desse banquete, né? Que Deus preparou pra gente com muito amor, que a gente nem consegue medir, quando a gente viver de acordo com a pedra angular, de acordo com Jesus Cristo, né? Que nós temos que viver segundo a vontade do Senhor. E a gente vai entender como viver segundo a vontade de Deus quando a gente tiver intimidade, né? Intimidade com a leitura da Bíblia, intimidade com Deus, né? Que quando a gente deixar o Espírito Santo falar por nós, quando o nosso espírito for pobre e o Espírito Santo se sobressair em nossas vidas, igual a gente falou ontem, porque o fruto do Espírito nosso são só coisas ruins, né, que a gente leu, enquanto o fruto do Espírito Santo são só coisas boas. E a justiça, muitas vezes, de Deus, ela não é igual a nossa, ela não é no mesmo ritmo que a nossa, então demora mais do que você gostaria, de repente, mais do que eu gostaria. Mas depois que ela é finalizada, a gente olha e vê que realmente foi a melhor opção confiar os seus planos ao Senhor, os nossos planos ao Senhor, né? E obedecer a palavra, a gente só vai saber como quando a gente parar para ler a palavra, igual a gente tá fazendo agora. Quando a gente parar para ouvir a voz de Deus, né?
Deus, ele fala no nosso coração e Deus também fala através da leitura. Por isso que a leitura é tão importante. Por isso que ter o seu momento com Deus é tão importante. Seja o tempo que for, mas que seja a premissa do que você pode dar a Ele. A premissa significa o melhor, né? Porque que lá em Gênesis, quando a gente fala de Gênesis, teve Abel e Caim, né? E a oferta de Abel foi aceita pelo Senhor e a de Caim não foi aceita. Porque Abel deu as premissas, ele deu o que ele tinha de melhor, enquanto Caim deu alguma coisa. Deu assim, deixa eu dar isso daqui que tem aqui, sabe? Vou dar o que tá sobrando, vamos dizer assim. E o Senhor não se alegra disso. E lá em Jeremias ele fala, né? Os meus planos são melhores que o seu, e tudo quanto você pedires em oração será atendido. Assim como os sacerdotes, né, faziam expiação, né, faziam um holocausto para libertar o pecado do povo, e enquanto acontecia esse momento, havia a liberação de aroma agradável ao Senhor, nós, através das nossas bocas, através da nossa oração, liberamos aroma agradável ao Senhor. E Ele se alegra, né? Quando a gente ora com todo o nosso coração, a gente vai estar falando com Deus e Ele vai estar ouvindo nossas orações. E a nossa oração também, muitas vezes, fica baseada em pedidos, né? Eu quero isso, Senhor. Eu quero tal coisa, eu anseio por tal coisa, eu desejo tal coisa, porque só assim eu vou conseguir ser feliz. Enquanto, na verdade, Deus, ele quer fazer a justiça dele na sua vida. Então, muitas vezes, os planos dele são diferentes dos seus. E a gente fica fazendo orações, pedindo coisas que não é aquilo que o Senhor tem. Então, assim, não tem problema a gente pedir o que a gente quer, né? Até mesmo porque o Espírito Santo, ele habita dentro de nós e ele sabe aquilo que a gente sente, o que a gente pensa. Ele sabe cada detalhe, tudo. Só que, tipo, se a gente não ora falando tudo que a gente quer, mas entrega ao Senhor tudo que a gente quer, que seja feita a tua vontade, Senhor, que seja feita a tua justiça, que seja feita aquilo que o Senhor tem reservado para mim e que até então eu desconheço. Amém, né? Que seja feita assim as nossas orações, que seja feita a vontade de Deus, porque Ele sim, lá em Jeremias 29 fala: eu que sei bem os planos que tenho para você, que são planos de bem e não de mal. Então por que não confiar em Deus e liberar uma oração? Falei tudo, mas que seja feita a sua vontade, né? Ó, Simone falou assim, ó: primeiro Deus nos fortalece e nos torna mais sábios para que estejamos prontos a receber a bênção. E nós queremos tudo de imediato, mas os planos de Deus são maiores e melhores, exatamente. Sempre, por mais que pareça que o caminho tá estranho, que você não tá vivendo aquilo que você queria, mas os planos dele são melhores e maiores que os nossos. Assim como o pessoal lá no Egito, que a gente falou ontem, né, tava reclamando de comer tanto maná. Lá em Números 11, eles estavam reclamando de comer maná, não aguentava mais aquela vida do maná, que eles estavam querendo comer carne, eles estavam querendo comer legumes, eles estavam querendo comer o que eles comiam no Egito, que mesmo escravos eles preferiam comer aquilo, né? Aí o Senhor fez o quê? Deu codorna, deu carne para eles, não durante um dia, um mês, mas durante, um dia ou uma semana, mas foi um mês de carne, a ponto deles enjoarem, né? Só que qual era o plano do Senhor para a vida deles? Levar eles a uma terra onde era lotada, né? Brotava maná e leite. Desculpa, eu não sei se é maná e leite ou leite e mel, mas enfim, era uma terra abençoada, que tinha muitas coisas boas. Mas a murmuração tomou conta do povo, assim como a murmuração toma conta das nossas vidas. Enquanto Deus está trabalhando, a gente está reclamando. Enquanto Deus está lá trabalhando no nosso coração, nos moldando, porque nós somos vasos na mão do Senhor, porque Ele quebra o vaso que está ruim e faz um novo. E nessa quebra dói, né? E aí Ele faz um vaso melhor, mas tem o processo de como o vaso é feito, né? Inclusive eu fiz uma live lá no Ao Pai Devocional, que fala sobre passo a passo de como um vaso que a gente põe em planta é feito. E todo o processo se assemelha às nossas vidas, né? E é muito incrível. Bom, vou continuar lendo aqui. Aí,
No versículo 9, diz assim: Vocês, porém, são povo escolhido, reino de sacerdotes, nação santa, propriedade exclusiva de Deus. Assim vocês podem mostrar às pessoas como é admirável aquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ou seja, o Senhor nos tirou das trevas do pecado para a maravilhosa luz dele. E nós somos propriedade de Deus. Olha isso, como dá uma confiança, né, de você saber que você é propriedade de Deus e que Deus fez tudo que existe aqui e Ele tem os melhores planos para nós, né? E aí quando fala, assim vocês podem mostrar às pessoas como é admirável aquele que os chamou das trevas. Esse mostrar para as pessoas não é se vangloriar, não é você se achar melhor que alguém porque você conhece a Deus. Não, porque como a gente leu ontem também, nós somos todos pecadores, né? Nós somos salvos pela graça. Então a gente não é digno de nada, porque nós somos todos pecadores, mas pela graça do Senhor nós somos salvos. E isso não significa que eu sou melhor que alguém, porque cada um tem um processo. Cada pessoa, ela cresce de uma maneira. E tudo aquilo que a gente vive de ruim, né, muitas vezes é usado para nos transformar, para que a gente possa ser testemunha e, sim, cuidar da vida, né, através do Espírito Santo, mas cuidar não, mas assim, através do Espírito Santo, ser exemplo na vida de outras pessoas que estão passando pelas mesmas dificuldades, né? A gente passa por situações em que a gente é usado naquilo onde a gente se machucou, né? Porque você tem experiência, você pode falar o que você aprendeu, né? Deixa eu só achar que eu quero ler. Só deixa eu ver se eu anotei certo. Ó, Lucas 8. Em Lucas 8, versículo 16 ao 18, fala assim, ó. Não faz sentido acender uma lâmpada e depois cobri-la com uma vasilha ou escondê-la debaixo da cama. Pelo contrário, ela é colocada num pedestal, de onde sua luz pode ser vista pelos que entram na casa. Da mesma forma, tudo o que está escondido será revelado, e tudo o que está oculto virá à luz e será conhecido por todos. Portanto, ouçam com atenção, pois ao que tem, mais lhe será dado, mas ao que não tem, até o que pensa ter-lhe será tomado. Bom, aqui é bem forte esse trechinho, né? Quando fala assim, que uma lâmpada, por exemplo, você tem uma lâmpada aí na sua casa. Todo mundo tem uma lâmpada em casa e essa lâmpada tá onde? No teto. Porque é no teto, no ponto mais alto, centralizado, é onde essa lâmpada vai ter o maior poder de iluminação, né? É onde ela vai poder chegar em todos os cantos. Você não vai fazer uma instalação elétrica dentro do seu guarda-roupa. Tem pessoas que fazem uma instalação elétrica dentro do guarda-roupa, mas não deixa de ter uma no teto. Enquanto, se a gente fizer só uma instalação dentro do guarda-roupa, como que você vai entrar no seu quarto à noite? Como você vai ficar durante a noite, né? Não dá. Você precisa de luz. Então, assim somos nós. Nós temos que ser exemplo da transformação que Jesus Cristo fez em nossas vidas, né? Através de nosso posicionamento, através de nossas ações, né? Não necessariamente, muitas vezes, a gente precisa pegar a Bíblia e começar a ler para uma pessoa na rua, né? Mas só de você ter uma atitude que o Senhor se agrada, a atitude do Espírito Santo e não do seu espírito, né? Não fazer a sua vontade da carne, mas sim a vontade do Espírito Santo, vai ser diferente. E aí essa pessoa já vai ser tocada por isso e vai ver a luz, né? Então é isso, não é quando ele fala para mostrar às pessoas, né? Não é esse mostrar do tipo, olha como eu sou bom. Não, isso é totalmente carnal, isso não é o Espírito Santo falando. Porque o Espírito Santo é humilde, assim como a gente leu lá no comecinho. Temos que ser como bebê recém-nascidos, e bebê recém-nascidos não se acham, né? Bebê recém-nascidos, eles não têm esse sentimento. Então,
né? Que a gente possa vigiar nosso coração em todos os detalhes. Agora a gente continua. Deixa eu ver aqui, o que mais? A gente parou aqui. Agora no versículo 10. Antes vocês não tinham identidade como povo, agora são povo de Deus. Antes não haviam recebido misericórdia, agora receberam a misericórdia de Deus, né? Então, antes da gente começar a entender quem é Deus, quem é Cristo, o que Ele pode fazer em nossas vidas, o que nós devemos fazer, né? Que nós somos a pedra também, assim como Jesus é a pedra angular, nós somos pedras, né, de exemplo. O que a gente pode fazer hoje? Você não está mais sozinho, você faz parte de um corpo, né? O corpo de Cristo, né? E a gente se ajuda, nós estamos juntos em oração, nós somos interligados através do poder do Espírito Santo, né? Que o mesmo Espírito Santo que habita em mim, que habitou nos profetas, hoje habita em você, né? Bom, lá no versículo 11. Amados, eu os advirto, como peregrinos e estrangeiros que são, a manter distância dos desejos carnais que lutam contra a alma. Procurem viver de maneira exemplar entre os que não creem. Assim, mesmo que eles o acusem de praticar o mal, verão seu comportamento correto e darão glória a Deus quando ele julgar o mundo. Ou seja, é isso que a gente estava falando, né? Por que peregrinos, né? E estrangeiros? Porque nós não pertencemos a esse mundo, né? Esse mundo ele jaz no maligno. E nós pertencemos ao reino de Deus, porque nós fomos escolhidos, porque o Espírito Santo habita dentro de nós. E nós vivemos aqui porque é necessário, mas nós não somos daqui. Por isso muitas vezes a gente se sente deslocado, a gente não concorda como a vida tá indo, como as pessoas andam fazendo as coisas, mas lembrando, e a gente falou ontem disso, ontem a gente falou muita coisa, lembrando que não julgue para ser julgado, né? Não julgue porque você será julgado se você julgar. Então, por mais que tá errado, o que você tem que fazer? O que Jesus faria? Ele oraria para essas pessoas. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que orar e não apontar o dedo, né? E nós somos peregrinos aqui e estrangeiros. Então, que a gente mantenha distância dos desejos carnais que lutam contra a alma, né? Procurem viver de maneira exemplar entre os que não creem. Novamente, para que você seja luz, seja exemplo, não para que você se vanglorie, se você se ache melhor que ele, porque a gente não sabe quem é joio e quem é trigo. O joio e o trigo, antes de estarem formados, eles são semelhantes. Eu fiz um post sobre o joio e o trigo lá no Ao Pai Devocional, e lá explica que o joio e o trigo são iguais. Então eu não posso apontar o dedo para alguém e falar: essa pessoa faz isso, olha que absurdo, né? Quando eu faço isso, eu tô julgando. E eu julgando essa pessoa, Deus vai me julgar da mesma maneira, né? Então, olha como isso é forte. Então, que a gente possa controlar a nossa boca, controlar a nossa carne e andar segundo a vontade do Espírito Santo, né? E andando segundo a vontade do Espírito Santo, nós vamos ser luz e, consequentemente, ninguém vai poder nos acusar. Mesmo que eles queiram, mesmo que o mundo nos acuse, no final das contas, a palavra de Deus ela não tem o que dizer, né? Não tem quem rebata, não tem uma controvérsia. É isso. Então, que a gente siga a palavra de Deus, porque nós estaremos sendo justos, né? Agora lá no 13. Por causa do Senhor, submetam-se a todas as autoridades humanas, seja o rei como autoridade máxima, seja os oficiais nomeados e enviados por ele para castigar todos os que fazem mal e honrar os que fazem o bem. É da vontade de Deus que, pela prática do bem, vocês calem os ignorantes que os acusam falsamente, pois vocês são livres e, no entanto, são escravos de Deus. Não usem sua liberdade como desculpa para fazer o mal. Tratem todos com respeito e amem seus irmãos em Cristo. Temam a Deus e respeitem o rei. Ou seja, por mais que alguém que é superior a você te trata mal, te trata com maldade, fala mal e é injusto,
em algum momento, Deus, ele vai calar os ignorantes que nos acusam falsamente, né? E nós somos livres do pecado, né? Nós somos escravos de Deus. Depois, mais para baixo, ele vai explicar esse escravo de Deus. E que a gente não deve usar a nossa liberdade como desculpa para fazer o mal. Então, não é porque eu tenho a liberdade, né, de não estar mais no pecado, né, no pecado, porque hoje eu creio em Jesus Cristo e eu sou livre dos meus pecados e eu tenho que fugir dos pecados. Isso não significa que eu posso ficar pecando constantemente, né? Mas essa liberdade, né, esse conhecimento da verdade, que é a palavra de Deus, que quando a gente lê a Bíblia a gente sabe o que é certo, o que é errado, o que devemos ou não fazer, isso não me dá a liberdade de tratar mal quem me trata mal, né? Isso não me dá a liberdade de fazer o mal, mesmo que seja para justificar o meu bem. A partir do momento em que o fruto da minha ação é algo ruim, né, que tá lá em Romanos, é algo ruim, isso não me dá o direito de fazer, por mais que eu esteja certa, né? Quer ver? Deixa eu ver aqui. Eu vou continuar a ler, depois eu vou ler uma outra passagem. Aí no 18 fala assim: vocês, escravos, submetam-se a seu senhor com todo respeito. Façam o que ele mandar, não apenas se for bondoso e amável, mas até mesmo se for cruel. Esse senhor é minúsculo, tá? Porque Deus se agrada de vocês quando conscientes da vontade dele, suportam com paciência o tratamento injusto. Claro que não há mérito algum em ser paciente quando são açoitados por terem feito mal. Mas se sofrerem por terem feito bem e suportam com paciência, Deus se agrada de vocês. Deus, ele se agrada da gente se a gente é acusado de algo injusto e a gente não faz a vontade do nosso espírito, né? Que os frutos do nosso espírito é ódio, é rancor, são várias coisas ruins. Então, se a gente gera esse fruto, isso não é o que agrada o coração de Deus. Lá em Mateus 22, só deixa eu ver se é Mateus 22 ou o 17 que eu anotei aqui. Ele vai falar um pouco sobre isso. Não, é Mateus 17. Mateus 17, do 24 ao 27. Fala assim, Quando Jesus e seus discípulos chegaram a Cafarnaum, os cobradores de impostos do templo abordaram Pedro e lhe perguntaram: seu mestre não paga imposto do templo? Sim, paga, respondeu Pedro. Em seguida entrou em casa. Antes que ele tivesse a oportunidade de falar, Jesus lhe perguntou: o que você acha, Simão? O que os reis costumam fazer? Cobram imposto do seu povo ou dos povos conquistados? E aí ele respondeu, Pedro: cobram dos povos conquistados. Pois bem, disse Jesus, os cidadãos estão isentos, mas como não queremos que se ofendam, desçam até o mar e joguem o anzol. Abra a boca do primeiro peixe que pegar e ali encontrará uma moeda de prata. Pegue-a e use-a para pagar os impostos por nós dois. Ou seja, Jesus ele pertencia àquela terra de Cafarnaum e ele não precisaria pagar imposto algum. Mas, para evitar, né, ele fala aqui, não tô achando a palavra, mas assim, para evitar que todo mundo fique acusando, tem que pagar, e evitar tumulto, que Jesus fez, vai lá, não é justo, né? Mas paga, porque aí já encerra esse assunto. Então, é isso, né? É injusto, mas no momento certo,
Deus ele vai nos defender. Então, né, muitas vezes a gente precisa abaixar a cabeça, como diz hoje em dia, engolir um sapo, mas que esse sapo engolido não seja um sentimento do tipo, eu engoli, eu aceitei, mas eu tô aqui com raiva. Isso não faz sentido, porque não é isso que Deus quer, né? E Ele conhece o nosso coração. Então, que a gente possa passar adiante, né? E descansar. No 21 diz assim: porque Deus os chamou para fazer o bem, mesmo que isso resulte em sofrimento, pois Cristo sofreu por vocês. Ele é seu exemplo, sigam os seus passos. Então, olha só os passos de Cristo, né? Ele nunca pecou e nem enganou ninguém. Então, que nós estejamos longe do pecado e que a gente nunca engane ninguém, seja uma enganação pequena ou uma super enganação. Engano é engano, pecado é pecado, não importa o tamanho. No 23 fala: não revidou quando foi insultado, nem ameaçou se vingar quando sofreu, mas deixou seu caso nas mãos de Deus, porque os planos de Deus são melhores e maiores que o nosso, porque nós somos propriedade de Deus, porque Deus ele faz a justiça dele, a nossa justiça é trapo de imundícia, por mais que a gente ache que é a certa. E quando ele foi insultado, ele não revidou, né? Ele não foi olho por olho, dente por dente, não. Ele foi insultado, ele deu a outra face, porque ele deixou nas mãos do Senhor. E isso é morrer para a nossa carne, né? Quando nós aceitamos a Jesus, nós morremos como Jesus. E quando nós morremos como Jesus, nós morremos para nossas vontades. Tipo, assim, né? Aí no 24 fala: Ele mesmo carregou nossos pecados em seu corpo na cruz, a fim de que morrêssemos para o pecado e vivêssemos para a justiça. Esse viver para a justiça é viver para a justiça de Deus, não para a sua justiça. E a justiça de Deus, ela é feita segundo a vontade de Deus, porque os planos de Deus são maiores e melhores que os seus, né? E por suas feridas nós somos curados. Então, pelas feridas que Jesus sofreu na cruz, né? Pela morte de Jesus, nós fomos lavados com o sangue de Jesus e todos os nossos pecados foram libertos. Vocês eram como ovelhas desgarradas, mas agora voltaram para o pastor, o guardião da sua alma. Antes nós estávamos por aí, mas agora nós somos de Deus, então nós temos o nosso pastor, que é o Senhor Deus, né? Que é o nosso Deus. E através da vida de Jesus, nós temos que nos espelhar nele, ter a mente de Cristo, para suportar todo o mal que nós vamos ter que viver enquanto estivermos aqui, porque esse mundo não é nosso, não é o mundo, ele jaz no maligno e nós somos estrangeiros e peregrinos aqui, né? Então, essa é a mensagem de hoje, né? Que nós sejamos a pedra na vida dos outros para a edificação da palavra de Deus e não pedra de tropeço. E que nós sejamos exemplo, luz no nosso dia a dia. Amém? É essa mensagem que eu senti no coração ao ler a 1 Pedro capítulo 2, e eu espero que nós possamos a cada dia mais ter a mente de Cristo, né? Bom, então eu vou fazer uma oração pra gente encerrar a live, e eu acredito que é isso. Então, se você puder fechar os seus olhos, se não puder, tudo bem. E vamos lá. Ó, Senhor Jesus, muito obrigada por tudo, Pai. Obrigada pela Tua palavra, obrigada pelo Espírito Santo habitar em nós, obrigada por tudo que o Senhor nos revelou nesta manhã. Que nós possamos, Pai, ter a mente de Cristo, que nós possamos, Senhor, viver segundo a vontade do Espírito Santo e não do nosso espírito, e que tudo que o Senhor nos diz durante todos os dias de nossas vidas nós possamos colocar em prática e viver a vontade de Deus. Porque o Senhor tem os melhores planos para nós, por isso nós entregamos as nossas vidas, nós entregamos os nossos planos, nós entregamos os nossos desejos, nós entregamos os nossos sonhos, para que seja feito sempre a Tua vontade, porque os Seus planos são maiores que os nossos.
E mesmo que não aconteça da forma com que a gente planejou, o Senhor tem planos muito melhores, Pai. E nós aguardamos esperando a sua justiça, Senhor Jesus. Em nome de Jesus, nós entregamos nosso dia, consagramos o nosso dia em Teu nome, que seja feita a Tua vontade em nossas vidas, que o nosso dia seja dirigido por Ti e não por nós, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém? Então é isso. Se estiver tudo ok, amanhã estarei aqui novamente para a gente ler 1 Pedro, capítulo 3. Amém? Então fiquem com Deus, que nosso dia seja abençoado e dirigido pelo nosso Pai, né? Fiquem com Deus, um beijo e até mais.